Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Thiago Vendramini e vou conversar com vocês hoje sobre a obesidade em cães e gatos, manejo e desafios. Bom, a grande maioria de vocês me conhece, eu sou professor da Universidade de São Paulo, mas principalmente eu gosto de brincar, a gente não gosta de falar muito da nossa formação, eu gosto de brincar sempre falando que eu sou o pai da Ana Flor, o pai do Boris, esses são meus melhores títulos, pode ter certeza. Bom, nossa temática de hoje é obesidade. E Thiago, o que seria obesidade? O que dá para a gente discutir um pouco mais sobre isso? Bom, a obesidade, pessoal, ela é a ingestão de calorias maior do que o gasto. Eu gosto de falar que é o balanço energético positivo. Como assim? Eu gasto menos e como mais do que eu gasto. Isso acaba depositando na forma de tecido adiposo. Se a gente pegar a história evolutiva, isso era muito interessante. Se eu pegar o originário do cão doméstico ou do gato atualmente, aquele animal que conseguia armazenar em forma de reserva, que é o tecido adiposo, era super interessante. Eu brinco que isso mudou nos últimos anos, porque na verdade o nosso animal ele não tem mais a caça, por exemplo. A gasto de atividade ele acaba sendo muito baixo. Então a deposição na forma de tecido adiposo era uma maneira eficiente, mas que hoje em dia o nosso pet toma café da manhã, almoço e janta. Isso é um problema? Se a gente pegar as definições desde 1985 até 2020, 22, 24, 25, a gente vai perceber que toda definição sobre obesidade, ela traz que é a forma de armazenamento de energia na forma de tecido adiposo, que pode causar prejuízos ao bem-estar e à vida saudável, que pode causar prejuízos à saúde do nosso pet. E muitos de vocês viram e falam o seguinte: Thiago, mas o que faz um animal ser obeso? Qual que é a causa da obesidade? A causa da obesidade são várias, não é uma única causa, são as causas. E a gente poderia brincar e falar, quem já viu palestra minha, falar que está relacionado a causas genéticas. Então, por exemplo, existem algumas determinadas raças que é a causa, né, do labrador. Esse animal ele tem uma depressão genética do gene POMC, que faz com que ele tenha uma maior predisposição à obesidade. As causas podem ser, por exemplo, endócrinas. Então, uma pequena parcela dos animais pode ser obeso, justificado por esse paciente ter o quê? Um hiperadrenocorticismo, um hipotireoidismo, né? Que na verdade a gente utiliza outros termos atualmente, mas é o que mais se conhece. Só que essas causas endócrinas, elas levam uma porcentagem muito baixa. Então a gente considera que em torno de 1% no máximo, somando todas essas causas, faz com que esse paciente seja obeso ou em sobrepeso. A grande maioria dos nossos animais é obeso por uma justificativa de desequilíbrio energético. Aquilo que a gente acabou de falar, o excesso de ingestão energética associado ao baixo gasto. A gente fazer pouca atividade física com os nossos pets, ao mesmo tempo que ele consome muito, além do que ele deveria consumir. Se eu der sequência com vocês, obviamente, a frequência da alimentação é uma das maiores justificativas, pessoal. Deixar ração à vontade, isso não pode mais acontecer. A livre escolha do alimento, que há muitos anos atrás se falava o seguinte: Thiago, porque esse animal ele sabe o quanto ele precisa consumir. Não, ele não sabe. Quem tem bulldog inglês, bulldog francês, sabe muito bem disso, porque se deixar ali, ele come e come muito. A falta de atividade, obviamente, a gente já falou, mas eu sei que existe uma dificuldade maior. Antigamente, existia um menor número de animais obesos, porque esse cachorro ele fazia a guarda da residência, ele morava numa casa, começa por aí. Hoje o seu cachorro mora onde? Mora dentro de um apartamento, teoricamente em grandes centros, pequenos. Eu entendo esse fator. Um outro fato, por exemplo, o gato. O gato tem que ser domiciliado, tá, pessoal? Mas antigamente a grande maioria dos gatos que a gente tinha, eles eram o quê? Semi-domiciliados. Né? Eu conto a história da minha avó que tinha um gato, mas o gato vivia no quintal, pulava, subia no telhado, depois ele vinha para se alimentar. Então existia um gasto energético maior. Aqui que é um ponto. Outro ponto que a gente precisa destacar como as causas da obesidade seria o processo da castração. A partir do momento que a gente faz a castração nesses animais, a retirada das gônadas, muita gente chega, né, e fala assim: Thiago, nossa, castrei e engordou.
Sim, mas a justificativa não é por causa da castração. Na verdade, a castração ela faz algumas alterações nesse paciente. A partir do momento que eu realizo um procedimento de castração, para vocês entenderem, eu reduzo o gasto energético associado ao metabolismo basal. Então, o gasto energético para se manter vivo e estável, ele acaba sendo reduzido. O procedimento de retirada também das gônadas faz com que esse paciente reduza a massa muscular, teoricamente, porque os hormônios sexuais estão associados à manutenção da massa magra. Isso é interessante porque reduz o gasto com atividade física, pessoal. Sim. Até se esse gato não for domiciliado, muita gente sabe, nossa, depois que castrei ele parou de procurar fêmea, por exemplo. Sim. Então o gasto de atividade física e o gasto associado ao metabolismo basal, eles são reduzidos a partir do momento que eu realizo a castração. Mas uma das mais recentes aplicabilidades que a gente tem de discussão, né, na nutrição, na nutrologia de cães e gatos, e esse é um artigo recém-publicado pelo nosso grupo de pesquisa, ele fala o seguinte: a gente está alterando a saciedade a partir do momento que a gente realiza a castração. Como assim, Thiago? Sim, aquela sua tia-avó que fala assim, nossa, depois que eu castrei o Toby, meu Deus, ele não para de pedir comida. Você fala assim, nossa, maluca, né? O que tem a ver? Imagina. Sim, a partir do momento que a gente manipula os hormônios sexuais, teoricamente a gente também tem, os artigos mais recentes mostram que a gente também tem uma alteração sobre os hormônios de saciedade, o que faz com que o nosso animal sinta mais fome depois do procedimento. E muitos de vocês falam assim, nossa, então o problema é a castração. Não. O problema é o manejo nutricional inadequado depois do procedimento. Eu devo controlar a quantidade que será fornecida para esse animal. Eu devo modificar o perfil do alimento que será fornecido para esse animal. E muita gente faz o quê? Ah, imagina, perdeu as bolinhas, vou dar um pouquinho mais de comida para ele. Aqui é um ponto, porque nós temos um aumento, portanto, da ingestão e uma diminuição da demanda de energia por conta do gasto energético reduzido ou atividade física reduzida. Então, os fatores de falta de atividade física, os fatores relacionados, né, a ambiente que esse tutor vive hoje em dia. Então, todo mundo sai às 8 da manhã, volta às 8 da noite, não tem tempo para realizar uma atividade com o seu pet. Faz com que a gente tenha no mundo uma prevalência de obesidade em torno de 40 a 50%. Se você olhar alguns estudos, você vai perceber que tem números até maiores, mas cuidado com a interpretação desses estudos. Quando é avaliado dentro de hospitais veterinários, o número, a prevalência, a porcentagem de pacientes obesos é ainda maior. Por quê? Porque a obesidade ela influencia diretamente na saúde. A obesidade faz com que o paciente obeso tenha maior predisposição a algumas doenças, então ele vai estar mais presente em hospitais veterinários e clínicas veterinárias. Tiago, mas quais são as implicações clínicas, portanto, que um paciente obeso tem? E aqui eu poderia conversar com várias. Então eu começo falando da redução da longevidade, eu falo das doenças ortopédicas, alterações cardiovasculares, alterações respiratórias. Aí Thiago, vai com calma, fala um pouquinho. Não, eu não vou perder muito tempo falando para vocês sobre esse tipo de condição, sobre esses efeitos deletérios aqui citados. Doenças osteoarticulares, é óbvio saber que um gato de 9 quilos que está com 9 quilos desde que ele tem 1 ano de idade, ele tem 17. Há 17 anos ele pula de cima da geladeira no chão. A articulação dele deveria ter uma sobrecarga de 4,5, 5 quilos, ele tem 9. Faz 9 anos que ele tem um impacto muito maior sobre essa articulação. Será que ele vai ter doença ortopédica? Óbvio. Um bulldog inglês deveria pesar 25 quilos, ele tem 40 quilos. Faz anos que ele tem 40 quilos. Há uma dificuldade dele expandir a caixa torácica. Há uma dificuldade dele respirar. Ele vai ter alterações respiratórias? Sim. Alterações cardiorrespiratórias, cardiovasculares. E as desordens metabólicas.
A gente sabe que esse paciente pode ter uma hiperlipidemia, uma hipertrigliceridemia, uma hipercolesterolemia, resistência insulínica, só que isso não é certeza. Quantos de vocês têm aquele tio obeso, sim ou não, que sua avó fala assim, nossa, Sérgio, vai lá fazer um exame, vai ver que o colesterol... Aí ele vai fazer o exame e tá melhor do que todos nós. Porque não é uma regra, mas não significa que não há efeitos deletérios à saúde dele, mas pode não ser uma hiperlipidemia, para o cachorro também. Mas a gente está aqui para se atualizar, para trazer algo novo, não é? Esse é um ponto. As consequências à saúde da obesidade, as negativas, são várias, pessoal. Eu tenho tabelas que compõem qual trabalho, qual que é a espécie, risco de insolação, vários fatores relacionados à saúde e longevidade. O que a gente veio conversar aqui é um pouco mais sobre esse tecido adiposo. Vocês já ouviram falar também que o tecido adiposo é, na história evolutiva, como eu mesmo falei, um órgão de armazenamento de energia. Ou seja, lá atrás, pessoal, a partir do momento que eu tinha uma caça compartilhada, que eu caçava, depositar na forma do tecido adiposo era interessante para armazenar energia até quando eu não sei, porque eu ia me alimentar novamente. Então era uma reserva energética. O que ocorre é que o tecido adiposo não é apenas um tecido de armazenamento de energia. Ele é considerado atualmente um órgão dinâmico. Como dinâmico, pessoal? Ele é considerado um tecido glandular. Glândulas. Como assim, Tiago? Sim. A gente tem algumas citocinas que são atuantes em processos fisiológicos e fisiopatológicos dentro desse animal, que estão associadas ao tecido adiposo. Ou seja, conforme ele aumenta de tamanho ou diminui do tamanho, eu tenho uma maior ou menor ou uma desregulação dessas citocinas. Como que chamam essas citocinas? Adipocinas ou adipocitocinas. Caramba, Thiago. Sim. Então a gente poderia falar uma relação entre obesidade e inflamação. Tiago, mas como assim? Separou nas adipocinas. É porque talvez as citocinas que têm maior secreção, quanto maior o tecido adiposo, vocês estão me acompanhando? Então, quanto maior o volume do tecido adiposo, há uma desregulação dessas citocinas e principalmente uma maior secreção de citocinas inflamatórias. Sim, pessoal. Então, o tecido adiposo ele pode ser dividido em tecido adiposo marrom, tecido adiposo branco. O tecido adiposo branco ele é considerado um órgão endócrino. Sim, ele é metabolicamente ativo, ele produz citocinas que a gente já falou. E essas citocinas influenciam muito o metabolismo dele. Ele tem funções fisiológicas e homeostáticas no nosso paciente. O que acontece é que a partir do momento que tem uma hipertrofia, um remodelamento desse tecido adiposo e ao mesmo tempo eu tenho uma infiltração de determinadas células por conta desse aumento de volume, por conta de um processo de fibrose, quando há aumento do tecido adiposo, eu tenho por consequências uma inflamação crônica constante. Toda vez depois que vocês assistirem essa palestra, que vocês virem um paciente obeso ou o animal de vocês na casa de vocês, ele está em obesidade ou em sobrepeso, você vai conseguir entender que ele tem uma inflamação crônica constante de baixo grau. Ele tem uma maior secreção de citocinas, principalmente inflamatórias, que fazem com que ele esteja sempre inflamado, com baixo grau, mas inflamado. Agora pensa comigo, um animal, um gato, que desde os 3, 4, 5 meses está obeso. Ele tem 19 anos, ele há 19 anos praticamente tem o quê? Uma inflamação crônica constante. E aí nesse momento você pensa, Tiago, mas esse estado inflamatório de baixo grau, o que ele tem como consequência? Ele vai prejudicar alguma coisa? Pessoal, vamos lembrar aqueles que tiveram que a inflamação é uma das ferramentas do nosso sistema imunológico. Estar inflamado é uma maneira do nosso organismo sinalizar aquilo. A inflamação, que seria rugor, dor, turgor e assim por diante,
ela está altamente associada à função imune do meu paciente. Meu Deus, eu estou acompanhando a palestra do Thiago, mas chegou num ponto que, assim, aonde ele quer falar, o que ele quer falar. Eu quero fazer com vocês uma discussão sobre obesidade, inflamação e imunidade. A gente já fez a discussão sobre obesidade e inflamação. Agora a gente vai começar a perceber que existe uma relação da inflamação à imunidade. Existe. Para vocês terem uma ideia, nos últimos anos existe uma relação direta da preocupação da Organização Mundial da Saúde com crianças obesas. Então, a Organização Mundial da Saúde ela vem debatendo muito que nós não tenhamos crianças obesas. E essa preocupação ela parte principalmente, pessoal, porque há uma consequência muito indesejável nessas crianças, o chamado déficit imunológico. Sim, sim. A resposta vacinal presente, né, numa geração anterior à nossa, ela talvez seja mais positiva do que a nossa geração por conta do tecido adiposo. Painter, em 2015, né, um pesquisador, ele traz para nós que há um déficit imunológico que faz com que a resposta vacinal seja prejudicada a partir do momento que nós temos obesidade. E aí a gente vem para o PET, Tiago, mas isso é humano? Isso influencia alguma coisa o PET? Os primeiros estudos publicados lá em 2008, teoricamente, não tinham alterações. Os primeiros estudos publicados pegaram gatos e induziram a obesidade nesses pacientes e não verificaram alteração de imunidade. O problema é que naquela época podia-se induzir a obesidade num paciente, graças a Deus a gente não faz mais isso. Só que o que acontece? Aquele gato, ele era obeso fazia muito pouco tempo, vocês concordam? Quando eu induzo a obesidade, dou muito alimento para esse animal num curto período, tudo bem, ele se torna obeso, mas não era uma obesidade prolongada, não era um paciente que estava obeso por um período muito longo, que estava com uma inflamação crônica constante por muito tempo. Se vocês me acompanham? E aí, teoricamente, na Universidade de São Paulo, na USP, a gente fez um estudo pioneiro tentando avaliar a relação em cães da obesidade e da imunidade. Esse artigo está aqui publicado, pessoal, em 2020. A gente verifica e tenta avaliar uma relação entre imunidade, inflamação e obesidade. Será que existe? Eu vou tentar mostrar para vocês. Aqui nós temos, por exemplo, dois grupos. O primeiro grupo composto de animais obesos, então nós temos 8 animais obesos, e um grupo composto de animal controle, ou seja, pacientes em condição corporal adequada. A gente avaliou a imunidade nesses pacientes. Esse estudo avaliou microbiota, metabolômica, tudo. Só que a gente pega esses dois grupos e faz uma avaliação da imunidade, aqui citada pelo teste de linfoproliferação, já vou falar mais para vocês. Depois a gente pega esses animais e emagrece o grupo obeso. Ou seja, esses pacientes são os mesmos pacientes obesos, só que eles passam por um programa de emagrecimento acompanhado. E o grupo controle também foi avaliado. Então é o mesmo paciente depois de ele perder 20% do peso corporal, porque todos estavam em score 9, ok? E a gente faz um teste do quê? De avaliação da imunidade. A gente avalia no começo da nossa curva de emagrecimento, no pico, quando esse animal é obeso, e começa a fazer um programa de emagrecimento com alimento padronizado, completo, balanceado, com intuito de benefício a esse paciente. E quando ele atinge o peso meta, a gente vai lá e reavalia a sua imunidade. É bonito a gente falar que esse estudo, a gente pega, por exemplo, animais com uma média de 40% de gordura no grupo obeso. Os animais de grupo controle tinham em torno de 19, 20% de gordura. E depois que a gente emagrece o animal obeso, a média do grupo, os mesmos animais, eles passam a 22% de tecido adiposo de gordura. Esses animais saindo do score 9 chegam próximo ao score 5. E o que mudou, Tiago? Mudou que a gente avalia a linfoproliferação, a proliferação de linfócitos. É um teste imunológico avaliando através da citometria de fluxo, tentando entender como que é a proliferação desses linfócitos quando há necessidade deles proliferarem. E o mais bonito de tudo de mostrar para vocês, pessoal,
é que graficamente, percebam comigo, todo paciente obeso tem um déficit imunológico. Como assim, Thiago? Todo paciente obeso tem um déficit imunológico. Quando eu falo de imunidade, obviamente, eu falo de coisas que condizem a nossa história. Então, por exemplo, vamos falar de ser humano. Se eu fui na escola desde cedo, se eu ando descalço, se eu coloco muita coisa na boca, a minha imunidade é diferente da sua. Que você foi na escola só quando tinha 6 anos, começou a escola, você só anda de sapato, você não coloca nada na boca. A nossa imunidade, o que a gente criou de imunidade é diferente. O que eu quero mostrar para vocês graficamente, porque nós temos o mesmo animal antes e depois de emagrecer, é que o paciente obeso, ele tem um déficit imunológico. O paciente obeso, a partir do momento que a gente emagrece ele melhora a sua imunidade. Eu posso ter pacientes, por exemplo, que têm uma imunidade já boa, mesmo quando obeso. É aquele obeso que a gente vira e fala assim, nossa, o obeso saudável, ele nunca fica doente, Thiago. Isso pode ocorrer? Até pode, mas há um déficit imunológico. Depois que a gente emagrece ele retorna à sua normalidade. Ou seja, pessoal, quando eu pego um paciente com score de condição corporal ideal e o torno em sobrepeso ou obeso, eu tenho uma alteração da secreção de citocinas inflamatórias, as famosas adipocinas ou adipocitocinas, que levam um paciente a um baixo grau e, por consequência, ao longo do tempo, levam a um déficit imunológico. E nesse momento da minha aula, vocês têm que entender que se eu tenho um déficit imunológico, ferrou. Sim. Desculpa falar, mas ferrou, Thiago. Porque se eu estou falando do sistema do meu paciente de combate, de defesa, e ele está em déficit, o que vai acontecer então com o meu labrador, que está aqui enquanto eu assisto a sua palestra, que ele tem 12 anos, está se tornando idoso e está obeso? Porque a partir do evoluir do tempo, então cães obesos, gatos obesos, têm um déficit imunológico associado à idade. Existe um maior risco de doença. O ponto é, e eu deixo aqui para vocês, os vários artigos que a gente fez avaliando um programa de emagrecimento de um paciente. A parte boa disso tudo é que a obesidade é diferente de uma doença renal crônica, é diferente de uma cardiopatia, muitas vezes. Ela não é progressiva e reversível, ela é reversível. E vocês percebem, né? Eu vou voltar, mas a falar para vocês que a partir do momento que eu faço um programa de emagrecimento, eu retorno à normalidade. Então, se eu pegar um alimento correto e adequado para o emagrecimento, eu consigo voltar esse paciente a ser saudável. A obesidade, ela pode ser revertida. E eu posso, através da obesidade, propiciar mais longevidade aos meus animais. A gente tem um estudo a longo prazo que avaliou 48 labradores. A gente dividiu esses 48 labradores em 2 grupos. 24 animais comeram alimentação controlada, bonitinha, certinha, calculadinha. 24 animais consumiram à vontade, sejam felizes, modo de falar, porque não é tanto felicidade. E a gente percebe que aquele grupo que comeu à vontade, que seria ad libitum, eles viveram o quê? Menos. Como menos? 1,8 anos menos do que os animais que comeram controladamente e manteram condição corporal e peso corporal. Aí muitos de vocês que me escutam agora, geralmente quem fuma gosta de falar isso, eu vou continuar fumando porque pelo menos eu vou morrer antes, mas vou morrer feliz. Alguém pode virar agora e falar assim, nossa, esse grupo que viveu 11,2 anos em média, viveu menos, mas viveu feliz. Será? Essas fotos são reais do estudo e aqui é um animal com 6 anos, com 8 anos, com 10 anos e com 12 anos. Normal, Thiago, não estou vendo diferença nenhuma. Isso é um processo de envelhecimento na qual a gente verifica pelagem branca e região de mufla. Sim. Esse também é um animal de 6 anos, esse também é um animal de 8 anos, esse também é um animal de 10 anos e esse é um animal de 12 anos.
Quais animais eram obesos? Qual grupo é obeso? O de baixo. Os animais que apresentam um processo de envelhecimento mais exacerbado, mais verificado através de pelagem branca em região de mufla, são aqueles animais em sobrepeso ou obesidade. E aqui a gente está avaliando pelagem branca em região de mufla. Mas o que está acontecendo com a imunidade desse paciente? O que está acontecendo com as outras alterações condizentes a um processo de envelhecimento? Qual paciente você quer que seja o seu filho? Aquele que consegue um emagrecimento, aquele que consegue uma condição corporal adequada e um processo de envelhecimento saudável? Ou outro grupo? E aí muitos me dizem, Tiago, chocante, assustador um pouco a gente falar sobre tudo isso, a gente entender a importância de se emagrecer um animal, de não deixá-lo obeso, do clínico atender, do veterinário atender esse paciente, não simplesmente vacinar e falar, ai que fofinho, ai ele tá tão fofinho. Não, aquilo é uma doença. Aquilo está prejudicando longevidade, aquilo está prejudicando a parte cardiorrespiratória, a parte ortopédica, a parte de imunidade. Mas vocês viram para mim e falaram assim, mas Tiago, como que eu faço? Quais são as abordagens? Quais são os desafios e o manejo sobre isso? Aqui que a gente continua dando sequência para vocês. O primeiro ponto, pessoal, é a gente reconhecer que o cão ou o gato está obeso. E essa parte é muito difícil, né? Porque a grande maioria de vocês tem um estudo da Euromonitor de 2023, que ele fala que 69% dos tutores consideram seus animais como membros da família. E aqui que eu sempre brinco de falar que minha mãe, ela nunca acha que eu estou em sobrepeso ou obeso, minha avó nunca acha. A partir do momento que a gente considera como membro da família, os proprietários param de considerar o seu paciente sobrepeso. Esse estudo mostra pra gente que 39% dos proprietários classificam seus animais como em score de condição ideal quando esse paciente é em sobrepeso ou obeso. Então, parte do veterinário ele tentar entender como que ele vai propiciar e mostrar para esse tutor que seu paciente está obeso. Não é fácil. É claro, a gente tem algumas ferramentas na pesquisa. Então, hoje, por exemplo, a Universidade de São Paulo, a USP, em parceria com a Premier Pet, tem um DEXA, um equipamento que faz com precisão a avaliação da composição corporal desse paciente. Tiago, eu não tenho um DEXA. Então é um pioneirismo na área de pesquisa. E eu entendo que vocês não têm, mas vocês conseguem fazer uma avaliação de score de condição corporal? Você consegue, por exemplo, acessar plataformas, por exemplo, uma Premier Vet, da mesma empresa que financia esse tipo de estudo, esse tipo de pesquisa, e pegar lâminas de avaliação do score de condição corporal e mostrar para o tutor, seu Clóvis, qual score o senhor acha que o Boris está? Aí o seu Clóvis vai olhar e falar assim, eu acho que ele está 5. Óbvio, porque 39% e 40% deles vão considerar que está ideal, mas você mostra, fala assim, vamos tentar palpar aqui, ó, vou mostrar para o senhor, as costelas são visíveis, são palpáveis, nossa doutor, é difícil palpar. Então, esse animal, ele está em sobrepeso, em obesidade. E aí você convencer esse tutor da importância disso através da saúde. Não adianta eu chegar para minha avó e falar assim, vó, quero emagrecer. Aí, por que, filho? Você tá lindo. Aí eu falo assim, não, vó, é porque, não tô me sentindo bem. Ela fala, para com isso, você tá maravilhoso. Agora, se eu chegar para ela e falar assim, vó, eu preciso emagrecer, eu fui no médico e o médico mostrou para mim que eu tenho com algumas alterações. Se eu falar em déficit imunológico, minha imunidade está comprometida, pronto. No outro dia, minha avó já está preocupada em fazer alguma coisa saudável para mim comer. Vocês conseguiram entender? Esse é o ponto. O manejo ele tem que ser baseado na confiança com esse tutor. Não existe mais nem ver um paciente obeso e falar, ai que fofinho, como eu também não posso virar e falar assim, meu Jesus amado, como tá gordo. É o filho de alguém. Já imaginou levar num pediatra e isso acontecer, pessoal? Você nunca mais volta lá. Então, há uma necessidade da confiança, de mostrar para esse tutor
que a obesidade está presente no seu animal. Mas a gente não tem que tentar entender o que aconteceu até ali. É importante a gente entender para que isso não retorne, mas mostrar para ele que está tudo bem, não tudo bem quanto à saúde, mas olha, chegamos até aqui, agora eu tenho ferramentas para lhe orientar, para lhe ajudar, para que o nosso paciente retorne à normalidade. Eu estou com uma doença aqui que é progressiva, mas ela não é irreversível. Eu consigo retornar à normalidade. É aqui que eu começo a fazer um histórico alimentar. A anamnese, os questionamentos sobre o que ele come, quando ele come. O tutor não gosta de contar. Se pergunta, ele come muito? Todo tutor sempre fala, não, come pouco, doutor. Quando? Ah, um copo. É isso que é a importância. Você conseguir que ele te conte tudo. Você conseguir convencê-lo de que se ele falar a verdade para você, todos os petiscos, todos os horários da alimentação, isso vai ser positivo para que a gente consiga retornar a essa normalidade. E aí vocês viram nesse momento da palestra e falam assim, bonito o Thiago falando, né? Vem aqui, tenta atender, tenta fazer. Fiz isso por muitos anos, hoje tenho um hospital veterinário, né, de minha esposa, mas eu sei que é difícil. A nossa conversa, o nosso título era de desafios. Eu vou falar os 3 maiores desafios. O primeiro desafio, convencer o proprietário do seu animal está obeso. Convencer que o membro da família dele, vó, vô, mãe, o que será que ele seja, que o tutor é desse animal, que o filho dele está obeso ou em sobrepeso. E se eu puder dar uma dica para vocês, esse conhecimento é pautado sempre na saúde, nunca na culpa. Sempre em mostrar que há um prejuízo à saúde, um prejuízo à longevidade, bem-estar e vida saudável, mas que a gente vai tentar reverter isso e eu preciso de você. O segundo desafio, obviamente, é instituir um tratamento adequado para atingir o peso meta. E o tutor, não adianta eu ir num médico, num nutricionista, eu quero emagrecer, eu chego lá e falo assim, doutor, eu vim aqui para emagrecer. Ele vira e fala assim, beleza, tá aqui, ó, compra isso aqui, ó. Ó, tá aqui a receita, vai lá. Aí você fala assim, eu tenho que chegar onde? Como? Qual que é a perda de peso? E volto a falar sobre plataformas que ajudam vocês a fazer esse tipo de cálculo. Você não precisa ser um especialista, mas que você consiga ter a quantidade adequada para realizar um programa de emagrecimento. Vocês conseguiram entender? A gente ainda vai falar um pouquinho hoje sobre esse tratamento, sobre um programa de emagrecimento, fiquem calmos. Mas eu queria falar do terceiro desafio, talvez um grande desafio, que esse paciente não retorne à condição obesa depois. Existe um desafio muito grande de manutenção do peso corporal pós perda de peso. Esse dado é real. De cada 50% dos animais que emagrecem, e ó que são poucos os animais que a gente consegue uma taxa de perda de peso e um emagrecimento eficiente, metade deles, né, 50% retornam à obesidade. Caramba, Thiago, então é difícil. Mas é aqui que a gente vai tentar explorar um pouquinho mais como que você institui esse tratamento e depois mantém o peso corporal. O convencimento, tudo que eu conversei com vocês até agora, da imunidade, da longevidade, é o que eu quero que vocês façam um tutor. É o que vocês façam na clínica de vocês. Que vocês peguem, inclusive, a base de ciência disso tudo, interpretem e levem até o tutor. Tiago, como que faz um programa de emagrecimento? Meu Jesus amado, é conta agora. Ai, Jesus, o que eu faço agora? Eu não quero fazer conta. Eu preciso interpretar a conta com você. Eu preciso mostrar de onde vêm os números. Depois você pode pegar esses números, né, em plataformas. Você pode pegar aí atrás, Premier Vet, obter as informações, né, rever isso novamente. Rapidamente, pessoal, inclusive já se calcula para você, mas vamos lá. Primeiro, a gente tem que tratar um peso meta para esse paciente. Então, eu vou pegar um
animal que chega na minha clínica é calcular aonde eu quero chegar. Pessoal, onde eu quero chegar, às vezes eu não consigo saber onde eu quero chegar, mas eu preciso partir, né? Quem não sabe onde quer chegar não sai do lugar, sim ou não? Então eu pego pacientes em score de condição corporal 8 ou 9 que seriam obesos e eu peço, né? Eu faço uma redução teoricamente de 20% do peso corporal nesse paciente. Perfeito? Correto. Pacientes em score de condição corporal 6 ou 7, eu faço uma redução de 15% do peso corporal para estimar o peso meta. Meu Deus, Thiago, minha cabeça já bugou. Não, vamos lá, me acompanhe. Se eu tiver um paciente obeso, score 8 ou 9, ele tem 10 quilos, o peso meta é 8, menos 20%. Se eu tiver um paciente sobrepeso ou obeso com 10 quilos, menos 15%, ele tem que perder 15%, ele tem que chegar no 8,5. Conseguiram me acompanhar? Esse é o peso meta. Só que não adianta vocês chegarem para mim e falar assim, nossa, Thiago, deu super certo, esse cachorro de 10 quilos, você não sabe, em uma semana ele perdeu 1 quilo. Em uma semana. Não. Eu preciso calcular uma coisa chamada de taxa de perda de peso semanal. E a taxa de perda de peso semanal que a gente fala é de 0,5% a 1% para gatos e de 1 a 2% para cães. Então esse cachorro de 10 quilos, pessoal, ele pode perder de 100 a 200 gramas por semana. 100 a 200 gramas por semana, Thiago. Mas não pode perder meio quilo? Teoricamente não. Porque eu não quero perder massa muscular. Eu quero que ele tenha uma perda de peso saudável. Até porque a manutenção da massa magra ela é muito importante porque a massa muscular é um órgão metabolicamente ativo, ele gasta muita energia. Ou nenhum de vocês que já tentou emagrecer foi no nutricionista, ele fala assim, ó, você vai fazer cardio, mas você também vai fazer musculação, eu preciso dessa massa magra, sim? Sem contar que a massa magra é a expectativa de vida, é maior sobrevida para esses pacientes. Depois, pessoal, a gente substitui nas equações. A gente tem várias equações a serem calculadas. Então, por exemplo, eu posso pegar o peso meta do meu animal, 70 vezes o peso meta elevado a 0,75. Né, peso meta que a gente já calculou. Existe uma outra equação que trabalha com o peso corporal. Então, 60 vezes o peso corporal, aquele que o animal chegou até o seu consultório, elevado a 0,75. Para gatos, utiliza o peso corporal. Então, chegou um gato com 9 quilos. 9 elevado a 0,40 vezes 85. Tiago, e o resultado dessa equação é em quê? Gramas? Não, em quilocalorias. A gente faz um cálculo de quantas quilocalorias esse paciente precisa consumir. Ah, Thiago, mas está muito difícil, porque quilocalorias, o tutor não dá quilocalorias. Não, mas nós também. Quando vocês vão no nutricionista, no nutrólogo, ele fala assim, olha, você, Thiago, você precisa consumir 2.000 quilocalorias. Beleza. Se eu quiser gastar as minhas 2.000 quilocalorias com chocolate, vai ser pouco chocolate, não vai ser? Daqui a pouco eu vou sentir fome novamente, não vou sentir? O chocolate não é alimento completo e balanceado, vai fazer... Sim. Então a escolha do alimento ela é muito mais importante até do que o cálculo. Se a gente pega o cálculo, eu tenho uma estimativa, segundo a legislação brasileira, de quantidade a ser fornecida para o paciente em rótulo. Mas a escolha de um alimento adequado ela é muito importante. Os alimentos indicados para perda de peso, eles devem conter baixa densidade energética, pouca energia por volume, por quantidade de alimento. Cuidado, porque aquela energia, né, presente no rótulo, ela tem que ser muito precisa. Então tem algumas empresas, por exemplo, a própria Premier, que trabalha com a energia metabolizável real daquele alimento. Ela não é estimada. E ela tem baixa densidade energética. Um paciente para perda de peso, ele tem concentrações mais elevadas de proteína. Eu vou antecipar um pouco do que eu vou falar, mas muita gente fala assim, nossa, Thiago, mas o alimento para obesidade é tão caro. Eu não posso utilizar um alimento light. Quando a gente fala no alimento para obesidade, pessoal, ele reduz a densidade energética, ele aumenta todos os outros nutrientes, até por isso que ele é caro. Um alimento para obesidade, ele vai ter, dependendo da espécie, 35%
de proteína. Eu pego vitaminas e minerais e elevo também, porque a partir do momento que eu faço uma restrição da quantidade consumida por ele, ele não entra em deficiência nutricional se for realizado um programa de perda de peso adequado. O alimento indicado para perda de peso, ele tem um aumento de fibra justamente para a questão da saciedade. E ele utiliza os famosos nutracêuticos, compostos bioativos que geram benefício à saúde, que podem ser probióticos, prebióticos, L-carnitina. Esse é o foco dos alimentos indicados para perda de peso. E se a gente pega o alimento light, ele não tem esse perfil. O alimento light não serve para nada. Serve, lógico que serve. Primeiro ponto. O alimento light pode ser realizado num programa de emagrecimento em animais em sobrepeso, que não são obesos, mas são em sobrepeso. A restrição não vai ser tão alta. Segundo, qual que é aquele terceiro desafio que eu falei para vocês? Manter o paciente obeso para ele não voltar a ganhar peso. Lembra disso? Que coisa. Eu posso usar o alimento light também, então depois que ele emagrece, eu não só posso como eu devo. Mas se eu tiver um paciente obeso, eu preciso utilizar um alimento para obesidade. Porque o alimento light, ele reduz a densidade energética, promove mais saciedade, aumenta a fibra, diminui gordura, mas ele não eleva proteínas, vitaminas e minerais para que não haja um déficit. Um ponto importante que eu queria falar com vocês é que o alimento para obesidade ele pode ser utilizado para qualquer animal. Tiago, eu quero continuar dando depois que meu animal chegou à condição corporal, ao peso adequado. Eu posso continuar com o alimento da obesidade e só aumenta um pouco a quantidade, mas ele continua comendo não para perder peso, para se manter saudável? E aí, o que vocês acham? Quando vocês estão emagrecendo, que você começa a consumir muita salada, muita fibra, nutracêutico, você ser humano, você começa a ganhar massa magra, a preservar a massa magra. Depois que você chega nessa condição corporal adequada, você pode continuar consumindo esse tipo de alimento? Posso, Thiago. Então cachorro e gato também. Thiago, eu tenho 2 animais, um é obeso, o outro é magrinho. Eu posso dar o mesmo alimento? Posso. É diferente de um alimento para doença renal crônica, estágios avançados. Não é todo o paciente pode consumir esse alimento se ele não tiver aquela condição, aquela doença. Tá bom? Ai, Thiago, meu Deus, quanta informação. Eu gostei, mas como que era a conta mesmo? Ai, Thiago, nossa, como que era? Qual que era a perda de peso? Pessoal, você pode ver e rever quantas vezes você quiser, mas eu acho que quando a gente pratica, a gente começa a entender um pouco mais. E eu deixei um exemplo prático aqui para vocês. Esse aqui, por exemplo, é o Boris. Um bulldog inglês de 4 anos que come uma alimentação. Hoje ele come a ração premium à vontade. Ele tá com score 7, né, de 9. Vamos considerar aí um score. Vamos considerar a obesidade, então, né? Ele tá caminhando aí pro 8 já. Perfeito? Tá, qual que é o peso atual do Boris? 55 quilos. Se a gente considerar ele obeso, eu preciso fazer uma restrição de quanto? De 20%, perfeito? Tiago, 55 menos 20% desse paciente, quanto que é? 44 quilos. Então eu já tracei o peso meta para o Boris. Sim ou não? Qual que é o segundo passo? Porque a gente ia falar sobre manejo hoje, o manejo dos desafios. Eu calcular a perda de peso semanal, nesse caso para cão de 1 a 2%. Qual que é 1% de 55 quilos? 550 gramas. Qual que é 2%? 1,1 kg. Então o Boris, num programa de perda de peso, ele precisa perder entre isso. Se ele perder menos, eu vou ajustando. Se ele perder mais, eu fico de olho. Não pode perder muito mais, porque senão não está perdendo peso de maneira saudável. Se fosse um gato, a perda de peso seria entre 0,5% e 1%. Mas biologia, veterinária, medicina não é matemática, pessoal. Então eu tenho que ter uma tolerância. Nossa, Thiago, perdeu 0,4% o gato, aí tá tudo errado. Não necessariamente, avalia, faça a anamnese e verifique. Legal, Thiago, nesse exemplo a gente já calculou o peso meta, a gente já calculou perda de peso semanal. O que a gente faz agora? Ué, substitui na equação, não era?
70 vezes o peso corporal, que nesse caso não é peso corporal naquela equação, é o que peso meta. 44 eleva a 0,75, meu Deus do céu, nem sei como faz eleva na calculadora. Por isso que é legal você utilizar as ferramentas que as empresas pet food fornecem para que você faça. Mas aí eu coloco na fórmula, utilizei, né, x elevado a y, então 44xy 0,75 vezes 70, cheguei em uma caloria. Para o Boris, de 4 anos, perder peso, ele precisa consumir 1.195 quilocalorias por dia. O que eu contei para vocês que era importante agora? A escolha de um alimento adequado para essa perda de peso. Vamos lá. Eu pego um alimento adequado, correto para o programa de emagrecimento e divido pela energia do alimento. Então aqui nós temos um alimento com 3,2 quilocalorias por gramas. O mais legal é que, conforme falado, essa energia ela realmente não é estimada. Ela é verificada, essa é a energia real do produto. Eu pego 1.195, divido por 3,2 e sei que o meu Boris pode comer 373 gramas por dia. Esse é o manejo. Qual que é o desafio? O tutor virar e falar assim, ai meu Deus, mas eu não peso nem para mim, ai, mas quanto que é 373? Aqui que vem o quê? Como que a gente vai corrigir esse tipo de desafio? Pesando para o tutor. Tem um copo medidor, marque para o tutor, já pesa. Pesa 373 e fala assim, ó, seu Clóvis, o senhor vai ter que dar essa quantidade por dia. Ou faz, quantas refeições o senhor quer dar para o seu cachorro? Vamos tentar fazer 3 refeições? Vamos. Faz 3, né? Então eu vou marcar nesse copinho aqui, ó, né? 120, né? 120 e poucos nesse caso. 124 gramas. Então o senhor vai dar 3 copinhos desse, um de manhã, um à tarde, um de noite. Aqui que é o foco. Aí vocês viram para mim e falam assim, nossa, bonito, mas que pena, né? Todo tutor hoje dá petisco. Não pode dar, né, Tiago, num programa de emagrecimento. O petisco é um desafio, mas ele pode dar. Eu posso escolher um petisco. Então eu posso pegar 10% da necessidade energética calculada desse paciente e utilizá-lo na forma de petisco. Então, dos 1.195 quilocalorias por dia, 119, que é 10%, pode ser utilizado na forma de petisco. Agora, precisa ter um foco na escolha desse petisco. Se eu utilizar um petisco altamente energético, altamente calórico, ele vai consumir 2 gramas de petisco. Se eu utilizar, por exemplo, um cookie fit, na qual a energia é em torno ali 7 até 11 quilocalorias, ele pode comer mais, o tutor se sente feliz de estar dando mais para esse animal. Ah, ele vai emagrecer, ele vai... Não, ele vai emagrecer. Mas mesmo comendo petisco, claro, porque é calculado e é escolhido aquilo que é ideal para esse paciente. Eu posso ir para o chuchu, eu posso ir para o melão, eu posso ir para a eu posso ir para um alimento úmido, porque é palatável, porque tem muita umidade. O tutor olha e fala assim, nossa, olha quanto eu tô dando, mas tem que calcular. E a partir do momento que eu vou utilizar petisco, eu preciso desconsiderar a quantidade do alimento. Então aquele alimento comercial do exemplo que a gente ia dar 373 gramas já não vai ser 373. Eu não vou dividir 1.195 por 3,2. Eu vou dividir agora o quê? 1.075. Senão ele vai ganhar peso. Certo? Pra gente dar sequência, pessoal, reavalie quinzenalmente. Um dos desafios de um programa de emagrecimento é porque eu não vejo mais esse tutor. Eu mandei ele comprar o alimento e nunca mais recalculei. Eu não acompanhei ele. Grave vídeos. Então faça vídeos. Mas vídeo para quê, Thiago? Para relembrar da importância do emagrecimento. O vídeo que você faz vai servir comercialmente, inclusive, para que esse tutor ele mostre para outros.
Esse vídeo vai servir para ele mostrar para o idoso, para o pai dele que vive na casa dele e vive dando petisco. Ó, aqui é o doutor, a doutora mostrando isso. Mostrando que não pode dar outros petiscos além desse. Faça curva de emagrecimento. Curva de emagrecimento, o tutor é visual. Eu tenho tutores visuais, então ele quer ver o peso meta, ele quer ver uma curva emagrecendo, chegando ali. A gente precisa explorar isso, explorar inclusive comercialmente. Doutor, eu voltei aqui na clínica da senhora porque a senhora emagreceu o cachorro da minha amiga. Nossa, eu quero fazer um gráfico igual ao do meu pet. Ele começa a ver aonde ele quer chegar. Não é simplesmente, viu, vou me emagrecer, ah tá, compra a ação lá. Isso não existe. Por isso que não dá certo. Dando sequência com vocês, reajusta quando necessário. Tá perdendo menos do que deveria perder? Tira mais 10% da quantidade de quilocalorias. Tá perdendo mais do que deveria perder? Reajusta, coloca um pouquinho mais, coloca 5% a mais, 10% a mais. A gente tem pouco tempo, mas assim, esses reajustes eles são necessários e claro, a prática, a rotina clínica vai fazendo com que vocês tenham mais malícia nesses tipos de reajuste. Considera a reavaliação imediata em casos de anorexia. O gato parou de comer. Perda de peso muito rápida. A preocupação na manutenção da massa magra. E você clínico, presta atenção. Quando o tutor diz que está emagrecendo, porém o alimento para emagrecimento é inadequado. Aqui é um perigo. É um perigo. Porque nós temos uma doença, mas nós temos um paciente levando a uma deficiência nutricional por conta da escolha inadequada do alimento. Alimentos úmidos são uma alternativa linda, pessoal. O alimento úmido, ele vai ter quase 80% de umidade, até mais. Então esse paciente vai estar comendo água, eu consigo aumentar o volume, vocês conseguem entender? Eu consigo propiciar um maior volume de alimento ingerido para ele. E atividade física. Cuidado com a atividade física, pessoal. Se eu tiver um paciente em obesidade, pensa no bulldog inglês, 40 quilos, nunca nem caminhou. Você fala assim, viu, vou fazer um programa de emagrecimento e o senhor vai andar 1 quilômetro por dia. O que vai acontecer? Sobrecarga osteoarticular, dificuldade respiratória. O animal no outro dia começa a sentir dor. Aí o paciente fala assim, credo, não quero emagrecer. Imagina. No outro dia ele não conseguia levantar da cama. Então, atividade física é contraindicada. Ai, que absurdo. O Thiago está falando. Não, contraindicado dependendo da condição de saúde. Num primeiro momento, às vezes você não pode fazer as duas coisas juntas. Você tem que instituir o alimento adequado, correto e depois aos poucos. O programa de emagrecimento é induzir o balanço energético negativo. Então a gente restringe a ingestão calórica, modifica a dieta e também faz um aumento das despesas. Mas é que nem nós, pessoal. É difícil comer um alimento para eu emagrecer? Mas tenta então correr 10 km aqui nunca. Ah, mas se eu correr 10 km eu vou gastar energia. Lógico que vai, mas no outro dia você não sai da cama. Então cuidado nesse aspecto. Adapta o quanto possível ao paciente, ao estilo de vida do próprio tutor. O mais bacana, né, tem um estudo agora recém-publicado pelo Corby, na Frontiers, que ele mostra o seguinte, pacientes humanos que emagrecem junto com seus pets, isso é muito eficiente. Quando o ser humano está emagrecendo, o pet também emagrece. Quando o pet está emagrecendo, o ser humano também emagrece. Quando eu atendi, hoje eu não atendo mais, né, na rotina, claro, uma outra vez com as meninas na universidade, na USP, a gente percebe que o tutor, muitas vezes, quando ele termina o programa de emagrecimento, ele chega pra gente e fala assim, doutor, obrigado. Obrigado porque eu mudei o meu hábito também, essa questão de começar a andar com o meu cachorro, hoje ele sobe no sofá, brinca, faz, e eu também, eu nem fazia atividade. Aqui é legal. Então é um desafio até a questão da atividade física, mas também é importante. Certo? Monitora, ajusta. Ai, mas eu tenho um risco, eu não quero fazer um emagrecimento num gato, Thiago, porque eu tenho medo da lipidose hepática. Se você fizer tudo que eu contei para vocês até agora, o risco da lipidose hepática, ele não ocorre nesse paciente. Claro, o risco sempre ocorre, mas não vai ter lipidose hepática. A redução de perda de peso saudável, o risco da lipidose hepática é mínima.
nesse gato, com o alimento correto e adequado, com o manejo correto e adequado. Tá bom? Cuidado, manejo nesse paciente também envolve lixo. O paciente está num programa de emagrecimento. Tiago, eu faço churrasco todo final de semana em casa. E o paciente está em programa de emagrecimento, vai ser difícil. Pô, lógico que ele vai tentar roubar o lixo, lógico que ele vai tentar roubar a comida. Quando você está cozinhando, tenta manter o pet fora da cozinha. Pense em petisco. A gente fala muito do chuchu, né? Deixei o link aí para você ir na tabela taco e ver os alimentos para seres humanos. Melão, abobrinha, eles têm baixo teor de energia, bastante umidade, mas não necessariamente pode ser um alimento úmido comercial, certo? Então você pode pegar um sachê gourmet, você pode pegar um alimento fit, um cookie fit, você pode fazer isso e deve, porque é o filho de alguém. 69% dos tutores consideram membro da família. Como é que eu vou falar que não é para agradar? Não, não pode dar nada, viu? Só a quantidade que eu recomendei. Alternativas para o gasto energético, pessoal, também estão aí. Tentar fazer com que a nutrição, o momento da alimentação, gaste energia. Né? Talvez dos que eu mais gosto, a gente tem uma garrafa na qual a gente propicia que vai tendo um gasto energético ao longo do dia. Isso não pode ser estressante para o animal. O animal não tem que ficar 8 horas tentando pegar o kibble de dentro da garrafa. Isso não. Mas eu posso associar, eu posso levar uma brincadeira, eu posso associar o comportamento à nutrição desse paciente. Tiago, muito bom, mas lá em casa, desculpa, a ração fica à vontade. Não, a ração fica à vontade porque eu não tenho. Eu saio de manhã às 5 horas da manhã, volto às 5 horas da tarde, desculpa, vai ficar à vontade. Isso não é mais desculpa. Hoje a gente tem ferramentas e tecnologias para fracionar, para calcular, para pesar e deixar para esse paciente ao longo do dia, tanto para o cachorro quanto para o gato. Equipamentos que abrem o alimento ao longo do dia, que fracionam a alimentação, que pesam a alimentação, a tecnologia está aí. Nós não temos desculpas. A desculpa é permanecer com esse paciente obeso. A desculpa é falar assim, mas eu não sei, sabe? Eu te dei várias dicas da onde você obter informação, da onde você acessar essa informação. A Premier Vet é um local na qual você vai obter isso. Mas eu não sou nutricionista, mas você precisa saber sobre a obesidade, o básico. Precisa. E não é nenhuma questão de precisar pensando no pet. Deveria ser pensando no pet, mas se você quiser pensar também no seu consultório, no seu centro veterinário, é um diferencial. A gente não quer ganhar que nem médico veterinário, usar o jaleco aqui igual médico, a gente não quer usar o jaleco do médico, cobrar a consulta o mesmo preço que o médico. Então a medicina humana, ela já se preocupa com a nutrição. Quando você vai hoje no clínico, ele já te fala sobre qual a escolha do alimento, nutracêuticos, ele já fala sobre a nutrição. Por isso que é importante você saber disso. Discuta e informa sobre as causas de obesidade, sobre o tratamento da obesidade, usa escala, usa material. Pega essas informações e leva até o tutor. Todo mundo gosta de ir num médico e que traz informação pra gente, que mostra que ele tem conhecimento. Então obtenham esse conhecimento e levem até o tutor. Pra gente finalizar, eu sei que não é fácil e tem muitos vieses nisso, né? Esse estudo recém-publicado também na USP, a gente verificou que não são todos os animais que vão emagrecer da mesma maneira. Existem algumas condições que vão ser mais difíceis, como, por exemplo, fêmeas castradas, como, por exemplo, animais sem raça definida. Mas aqui são as particularidades, aqui são as individualidades, e que você tendo um bom relacionamento com o tutor, mas com base na ciência, você vai conseguindo controlá-las e conseguindo fazer uma dinâmica diferente para cada condição, para cada paciente. Mas o mais importante nesse momento é você saber pelo menos o básico, como lidar, como tratar, como fazer o manejo e quais são os desafios para esses animais. Como considerações finais, então, pessoal, a gente tem muitos animais em sobrepeso ou obesidade. Isso está associado a um fator de risco para a doença, redução da expectativa de vida, redução da imunidade. E aí, quando eu falo redução da imunidade, pode ser qualquer doença. Você precisa, então, ajudar e orientar o tutor
sobre aquela condição, mostrar lâmina de score, lâmina de massa muscular, que esse paciente, não, mas ele é forte, não, ele tem pouca massa muscular, ele tem muito tecido adiposo. E aí tentar fazer um manejo nutricional adequado para esse paciente, para que tenha sucesso a redução de peso, através de um histórico, de uma adaptação do programa de monitoração, ajustes, para a gente tentar minimizar os desafios que existem, que é o do convencimento, o do protocolo em si, e depois fazer com que esse paciente permaneça no peso e na condição corporal adequada. Mas se ele entender o desafio 1 e o desafio 2, ele sabe que o paciente estava obeso e que isso prejudicava a saúde, ele fez um programa de emagrecimento, viu que dá certo, a chance dele permanecer na condição corporal adequada, escolhendo o alimento adequado, é real e vai acontecer. Pessoal, muito obrigado, é isso que a gente tinha para conversar nesse nosso curto tempo. Eu deixo aqui minhas redes sociais, eu deixo aqui meu e-mail, a gente vai sempre estar à disposição para levar conhecimento até vocês. Obrigado!